o mundo espiritual, vocês sabem que ele é constituído de várias faixas, não é? Então, você tem as faixas umbralinas, você tem as outras faixas também, que espíritos que transeuntes, que vai e vem, não é? Em missão, se preparam aqui para voltar aí, enfim, é uma quantidade enorme. E prestar uma homenagem aí para mim, que eu não sou merecedor dela. Não é eu, é Deus. Então não devem prestar homenagem para mim, porque eu nada sou, eu sou muito pequenino. Agora, nós não podemos esquecer que, sempre eu tenho falado aqui, que nós temos que colocar Deus à frente de todos os valores da vida. Porque Deus é a vida, não é? Então, se Deus é a vida, os valores são todos Ele em primeiro lugar, não é? Muito bem. Mas aqui a espiritualidade, ela se presta a observar, às vezes que eu venho, não é? Os efeitos que eu causo com as minhas palavras. Mas as minhas palavras eu reproduzo de acordo com aquilo que Deus já colocou na sua vida. Então eu venho e eu falo a respeito daquelas teses que faz parte da sua vida. Só que a maioria não vive, não é? Na sua integridade, não vive. Estão dentro da miserabilidade. O que é miserabilidade? São sentimentos que não deixam você se libertar da terra. Quais são os sentimentos que não deixam libertar da terra? O egoísmo é um. Entendeu? E eu venho falar do egoísmo, sempre tenho falado, da vaidade, que é outro câncer do mundo. Mas tudo aquilo que eu falo, os efeitos se processam aqui e aqui do meu lado, porque tem muita irmandade aqui do meu lado, não é? Não dá nem para falar, porque muitos irmãos. E eu falando aqui, o meu pensamento gira por todo lado aí, não é? E eles gostam de me ouvir e falar, e dizer a mim, fazer alguma reverência a mim. Mas eu não sou merecedor disso. Eu não faço nada além do que Deus já fez, que está aí. Eu só apenas retrato as coisas para que vocês pensem um pouquinho a respeito das coisas de Deus, porque você não pode viver sem Deus. Ele te deu tanto, Ele proporciona para você muita coisa que eu vejo que não merece, mas está proporcionando, está dando, está alimentando, está ajudando. Então nós não podemos reclamar. Eu acho que antes de nós levantarmos em interpretar as coisas de Deus como vocês interpretam, está um tanto errado, porque está fora da lógica de Deus. Você deve estar agradecido pela grande oportunidade que você tem. Qual é a grande oportunidade que você tem? Olha, se na sua casa existe desarmonia, é um campo de trabalho seu, que você pode, com a sua presença, com a sua palavra, com o seu exemplo principalmente, dar a estes a oportunidade de aprender. Deus é alegria, é bem-estar, é harmonia. Não é essa convulsão que vocês fazem parte, não é isso. Então, nós precisamos nos recolher
mentalmente, naqueles momentos de oração, agradecer ao Senhor Deus por proporcionar toda essa condição que você tem. Talvez você não consiga ver, porque você ainda tem um egoísmo muito pronunciado. É primeiro para você, depois para os outros, não é isso? Então você não consegue enxergar o que é bom, você não vê. Você mistura tudo. E quando, da data em que eu dei esse provérbio que está aí, não basta estar vivo, é preciso viver, eu retrato exatamente isto. Quanto menos defeitos você carregar, mais você vive. Acontece que os defeitos são muito grandes, para muitos são intransponíveis, ele não tem força para lutar contra esses defeitos. Então ele coloca a vaidade como a alimentação do seu ego, quando que isto lhe faz mal. Porque você vai ter que passar, vai ter que ter dor para sair disto. Para que dor? Você não precisa disso. É só melhorar o seu íntimo que você não terá dor. Porque se você melhorar, você está alimentando o seu espírito. Você veio aqui na Terra para viver aqui, para aprender. Agora você precisa alimentar o seu espírito. As suas atitudes não são atitudes que alimentam o espírito, só alimenta a carne. E a carne é transitória. Hoje ela começa, amanhã ela tem fim. O espírito não tem fim. Então onde estão os valores? No espírito e não na carne. Por isso é que eu digo a vocês que eu vejo assim, estou enxergando que a maioria não vive. Não vive. Viver não é isto. Viver é estar satisfeito plenamente com tudo aquilo que Deus te colocou na mão, seja até dor. Porque se você está sentindo dor, a culpa é sua. O seu espírito está deficiente. Deficiente do quê? Está carente de amor. Você busca amor onde não tem. Você busca amor naquele que foi seu marido, naquele que foi seu namorado. Não é aí que você tem que buscar amor. Você tem que buscar amor é na fonte. E onde é que está a fonte? Deus. Então você precisa conhecer Deus. Como é que você conhece Deus? Lendo bastante, para ajudar você a conseguir entrar dentro da harmonia de Deus. O universo está sobre a harmonia de Deus. Por que se houvera de ser diferente? Não. Você tem que entrar dentro dessa harmonia de Deus, para que você seja feliz. Então a felicidade é meritória? É meritória. Ela é conquistada. Começa quando? Começa quando você começa a não refrear as suas atitudes, a não perceber o seu próximo, a ter demais. Quando você tem demais, você não sabe nem manusear isso aí. Cuidado para não tropeçar. Se tropeça, aí vem aquela história toda aí, não é? Depressão,
desarmonia de tudo quanto é tipo, não é? Quando você não é para ter desarmonia. Sabe por quê? Porque eu estou aqui há 10 anos e venho falando todo dia a respeito disso. Será que eu sou enfadonho? Não. Eu não faz mal que você me chama de enfadonho, não tem problema. Mas eu quero que você observe que tudo isso que eu lhe falo, em verdade de Deus eu lhe digo. Eu não venho aqui para falar de futilidades. Eu venho aqui para falar da sua vida. A sua vida não pode ser fútil como tem sido até agora. Como é que eu posso te ajudar? Naquilo que você quer. Você quer dinheiro, quer bem-estar social, quer bem-estar na vida, aqui na terra. Como é que eu posso te ajudar? Você não colabora. Você esquece do espírito. Você só vive em carne. Isso vai acabar. Porque você está ficando velho. Você vive em função do tempo. Eu não, mas você vive. Então, qual é a providência que você tem que tomar? Urgentíssima. É começar a olhar os valores da vida. Para onde direciona o Senhor Jesus? Para o amor. Por que você fica para trás? Por que você coloca os valores egoístas, seu, vaidoso, na frente das coisas de Deus? Por quê? O que você quer? A minha missão é vir aqui abrir os olhos de vocês. A vida não é uma brincadeira para você. Porque ela tem um tempo, ela começa e tem um fim aqui na Terra. Então ela não é uma brincadeira. Porque quer você queira ou não, o tempo está passando. Você está ficando velha. Isto é, está ficando numa situação que está chegando no fim. Cada dia é menos um. Vai esperar o quê? Ora, o seu espírito reclama, pede um aceleramento do progresso espiritual. Deus vai dar, aí é dor. É dor. A dor, ela faz o que eu não consigo fazer. Ela te deixa humilde, rastejando pelo chão. Mas se eu venho aqui, falo para você, você não toma ciência do que eu estou falando, o que eu posso fazer? Eu fico penalizado de ver, porque eu consigo enxergar muita coisa que você não vê. Mas eu vejo. Mas eu sou pequenino. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Eu não devo mudar. Porque o seu espírito requer progresso. Agora eu pergunto a você, quantos anos você tem? Nesses 31 anos, o que você progrediu? É você que vai responder isso para Deus, não é para mim. Se você achar que você progrediu suficientemente, atingindo o bem-estar, meu amigo, meu irmão, eu estou feliz que você conseguiu ter o bem-estar. Agora eu pergunto a você, quantas vezes nesse mundo de Deus você teve bem-estar? Vou pegar um como exemplo, qualquer um. Pode ser você? 5 bem-estar, que durou muito pouco, que você chorou de alegria.
Chorou de alegria. Esse é o bem-estar. É a presença gratificante de Deus. Quando você chora de alegria, é porque Deus está presente. A sensação de um projeto que eu estava fazendo, que se realizou. Sim, você chorou de alegria. Aquele momento foi um momento de bem-estar. Esse momento durou quanto tempo? 10 minutos? 1 hora? Mas acabou. Aí é que está. Vocês não conseguem trazer para junto de você as coisas boas, porque isso é uma coisa boa. E que você deve lutar para conservar dentro do seu coração aquele momento que você viveu bem. Esse foi o único momento que você viveu bem. O resto dos momentos que você viveu foi conflitantes. Mas não foi conflitante porque ela é ruim. Não. Foi conflitante porque você não aprendeu o que deveria ter aprendido. Porque se você aprendeu, você vai sentir esse momento a todo momento da sua vida como um assunto realizado, espiritualmente gratificado. Entendeu? Se não entendeu, pode dizer que eu repito e exemplifico. Você, por exemplo, está fazendo algo que está dentro da sua capacidade e algo que realiza um efeito ótimo. Esse efeito ótimo, aquele que recebeu o seu gesto, a sua aplicação, ele vai ficar gratificado por dentro. A gratificação dele, porque vocês não pensam que eu que sou um espírito pequenino, eu consigo saber. Imagine Deus. O que você acha? Você acha que você viveu todo esse mundo conflitante? Você viveu sem que Deus percebesse? Você está muito enganada. Você está muito enganada. Tanto é verdade que o destino ele te dá. Está te dando o destino ainda. Ele só dá destino quando ele tem certeza do que você realiza. Quando eu digo a vocês, olha, essa casa proporciona muita condição para a sua evolução, porque não usa? Eu estou sabendo o que eu estou falando. Agora, você não usa, você quer alimentar a sua vaidade. Se você recebe um espírito famoso, sei lá o que é, porque eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho nem nome. Meu nome é Benedito da Guiné e acabou. Sou um João Ninguém aí. Mas você recebe o Bezerra de Menezes. Agora eu pergunto para você. Você tem condição de receber o Bezerra de Menezes? Não tem. Por que você não tem? Porque a cabeça dele é desse tamanho, a tua é muito pequenininha. Entendeu? Seria uma falta de caridade dele se ele viesse por você. Você ia sofrer. Porque quando você recebe além da sua capacidade de ter, vamos falar de ter, é excesso, você não consegue manusear aquilo. Se eu colocar na sua mão, fala o dinheiro aí, grande, um dinheiro grande, 1 milhão. 1 milhão, coloco na sua mão, você vai ficar aturdida com a coisa. Vai ficar doente, ou vai gastar
em coisas que não têm proveito. Então você deve agradecer a Deus a oportunidade que você tem de não ter 1 milhão, de ter apenas aquilo que você tem, que impossibilita você de errar. Vocês entenderam? Entendeu? Por isso que nós devemos preparar para receber. Por quê? Porque se estamos recebendo muita coisa, nós não vamos saber manusear isso aí. Infeliz daquele que armazena muita coisa e não sabe nem aonde põe aquilo quando outros irmãos estão passando fome. Ele é um infeliz. Vai pagar alto preço por isso. Ou você acha que, pensando um pouquinho maior, que a África, por exemplo, ela passa fome? Não, ela passa fome porque existem espíritos encarnados lá que necessitam desse sofrimento. Muito bem. Mas você não poderia ser generoso? O que ia te custar você fortalecer, dar o alimento lá a eles, para que eles possam ter uma estadia aqui na Terra mais feliz? Mas a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo não deixa. Então o país que tem, não divide. Divide migalha. Sobra da sobra. Isso pode ficar com você. Eu não quero. Por isso existe a desigualdade no mundo. Por que que existe a desigualdade no mundo? Porque não encontraram ainda na sociologia algo que pudesse equiparar uns aos outros. Não tem. Não tem na sua sociologia, mas na sociologia de Deus, do Senhor Jesus, tem. Agora, você não consegue aplicar na sua sociologia, porque o Senhor exige de você coisas que você não pode fazer. É dar o que te faz falta, você dá? Muito mal dá a sobra. Muito mal. A verdadeira caridade é dar o que te faz falta. Essa é caridade. Abaixo dela é generosidade. Você foi generoso. É o máximo. Porque caridade mesmo, aqui nesse mundo, é muito difícil. Eu presencio, assim, já presenciei várias caridades aqui. Mas assim, de um agrupamento relativamente pequeno, como é este aqui. Pequeno. Você acha que é grande? É grande, talvez pela maneira que você dimensiona as coisas, não é? Ele mexe com a espiritualidade, sem dúvida. Sem dúvida. Ele mexe. Ele faz caridade. Mas eu queria que essa caridade, que é feita aqui, fosse integral. Fosse com a sua participação de coração. Não como demonstração mediúnica, nada disso. Mas de coração. Então aquele que faz a doutrinação da entidade que chega, em primeiro lugar tem que ter amor. Se ele não tiver amor, o espírito que está ali está cansado de saber que não tem. Não há reciprocidade. Então ele não chega lá. Daí vocês ficam dependendo da espiritualidade para ajudar ele. Mas não deve ser assim. Essa é a sua tarefa. É passar o amor para ele poder edificar-se, sentir-se satisfeito, feliz.
Olha, eu não tinha rumo, agora tenho. Sentir-se tranquilo. Então essa história de vir perguntar para mim, ó, como é que está a minha mãe, que desencarnou aí, isso é ignorância. Ela está como ela era. Porque ela está com o tanto de egoísmo que ela tinha e o tanto de vaidade que ela tinha. Essa está dentro da miserabilidade. Se ela está dentro da miserabilidade, você pode estar até melhor do que ela. Entendeu? Então nós temos aqui patamares espirituais, que são patamares de acordo com a dimensão. O que é a dimensão? Eu já expliquei isso. Você não tem um metro para medir a medida linear? Você não tem a área, a superfície? Você não tem o volume? E a quarta dimensão, onde está? Tempo e espaço. Muito bem. Quarta dimensão. Mas você está no começo ainda, você não sabe nada sobre ela. Entendeu? Graças a Deus, não é? Graças a Deus que não sabe. Porque se começasse, se for de conhecimento, é a destruição do mundo. É a destruição do mundo. O dia que vocês conhecerem a força magnética, vocês destroem a Terra. Vocês não têm condição espiritual para conhecer a energia magnética. O dia que tiver, você vai ver o que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo, né? Então, nós precisamos saber uma coisa muito importante. Existem várias galáxias, não é? Você está na Láctea, chamada Láctea, que tem um Sol, tem vários planetas encarnatórios. Mas não é só isso. Existe Andrômeda, que é maior do que a Via Láctea. Então existe em Andrômeda ambiente semelhante a este, com uma civilização totalmente superior à sua. Aonde você não encontra, por exemplo, um médico que cobre para curar você. Existe isso. Um advogado que venha defender você. Não existe. Entendeu? Então, você veja que os valores são outros. É a mesma coisa que você chegar aqui do meu lado, muitos acontece isso. Eu sou o doutor João Albuquerque. Fui um advogado criminalista no estado de Paraíba. Foi há pouco, foi uns minutos agora que escutei. Muito bem. Pois não, doutor João. Eu queria saber onde é que eu estou. Tá bom. Você está numa cidade chamada São José dos Campos. Bem, mas isso tudo aqui se chama Tenda de Umbanda Pai Benedito da... O quê? Tenda de Umbanda Pai Benedito da Guiné. Mas olha, onde é que eu vim parar? Até na Umbanda eu cheguei. Que estado miserável eu estou. Eu falei, eu concordo com você. Realmente você está num estado miserável. Bem, mas eu queria sair disso, eu quero ver a Mariazinha, eu acho que é Mariazinha. Falou outros nomes também, não só Mariazinha, mas outros nomes. Eu falei, meu irmão,
Você não tem que pensar em Mariazinha, nem Beneditinha, nada disso. Você tem que pensar no Albuquerque, doutor Albuquerque. Aqui só passa um por vez, não passa dois. E você tem que pensar nele. João Albuquerque. Nele você tem que pensar. O que o Albuquerque trouxe na sua bagagem? Porque você já morreu. Você está morto. Eu não estou morto. Está morto? Oh, você não tem corpo. Você está aí com o perispírito aí, nesse estado aí, olha. Deficiência renal, uma porção de problemas aí. Dá uma olhada. E a gente dá uma ajuda e ele vê. Bom, mas como é que eu faço? Você não faz. Você não tem condição de fazer nada. A sua condição aqui é ser humilde. Vamos tirar esse nome de doutor, que isso aí machuca. E vamos... Sabe aquele negrinho que está ali? Você vai acompanhar aquele negrinho. Ele vai te carregar até o lugar que você deve ter um refresco para que você possa pensar. É assim. Eu não queria que vocês fossem um desses. Não queria. Eu queria que vocês chegassem aqui, que vão chegar, e dissessem, olha, eu já sei, estou aqui nessa situação, queria só ajuda para melhorar a minha situação de perispírito que está brabo, está difícil aqui. Porque tenho sensação da fome, tenho sensação da sede, tenho sensação de uma porção de sensações que já não faz parte de mim. Ah, pois não. Aí eu toco a campainha, vem lá uma pessoa, um irmão, que vai chegar nele e dizer, olha, você quer me acompanhar? Vem comigo. Levo. Daqui 10 anos, ele retorna. Se eu sou aquele, eu falei, eu sei. Você me deu, estou satisfeito, muito feliz, vim aqui te agradecer. Eu falei, não precisa agradecer. Você agradece a Deus a oportunidade que você teve. E a forma de você agradecer a Deus é voltar para a terra, para fazer o que você não fez. Mas o que eu não fiz? Santo Deus, vou mostrar para você. Ó, sabe aquele seu filho? Olha ele aqui passando, está passando lá. Ó. Você poderia ter ajudado ele, mas a sua usura não lhe permitiu. Olha aquele lá. Você roubou o dinheiro dele, tirou dele a única casa que ele tinha. Você deixou ele na pobreza. E aí lá vai, não é? Aí, o que eu faço? Vai reencarnar, pede a Deus uma reencarnação, uma oportunidade para voltar lá à Terra. Aqui tem de tudo. Tem padre, tem bispo. Tivemos um bispo aí, semana retrasada. Foi bispo aqui da Igreja Católica. Que coisa horrível. Bem, mas isso, tudo bem. Um mundo que fosse melhor, um lado, Andrômeda, um mundo melhor. Vamos dizer, a alimentação é mais sutil. A alimentação é quase... Sem dúvida, sem dúvida. O corpo, não existe medicina. Vou pensar o seguinte, todo mundo tem uma ocupação. Tem. Mas se não existe tanta necessidade, que tipo de ocupação tem? Eu devia não ter fazendo nada. Você tem a ocupação da subsistência. A sua subsistência vem do seu trabalho. A lei é aqui e é lá também. Você tem que plantar. Você tem que cultivar laboratórios que trabalham a seu favor para que não haja prejuízo do aparelho digestivo. Então tem que colocar massa. Tem uma porção de coisa. A massa precisa ser manufaturada,
para que ela possa. E é feito tudo com amor. Então, nada faz mal, nada incomoda. Dor. Eu não fui todo o planeta, eu vi poucas partes. Existe hospital, mas os irmãos que cuidam lá não cuidam com interesse financeiro. Ele vai, examina você e vai buscar o remédio e traz para você. E você toma, acabou. Tem uma diferença. E este planeta aqui vai ser assim. Então, a máquina não deve existir hoje, não. Não deve existir Acredito. a máquina, não deve existir Não, aqui você está num planeta rudimentar. Você coloca a mecânica na frente das coisas. E não é. A mecânica não é nada. Tá bem? Você mexe com energia magnética que a mecânica sai longe, fica longe. Fica algo assim horrível. Entendeu? Deu para entender? Mais ou menos? Se eu tirar a força magnética, por que esse lenço cai? A força da gravidade, não é? Se eu tirar ela de você, a sua vida não modifica? Começa que você não precisa de automóvel para ir lá na casa dele. Não tem poluição. Tem o quê? Aí não tem mais poluição. Poluição. É que o álcool, a gasolina, o diesel. Ah, bom. Você usa até gasolina para poder andar, quando a água faz isso com vantagem. Bem, mas vamos lá. Então, câncer, por exemplo, não tem. Não existe isso. Porque o câncer é uma doença espiritual. Você sabia? Desequilíbrio celular. Você não acha espírito que esteja querendo desequilíbrio espiritual para progredir? Não vi nenhum. Porque o seu espírito é que pede. Você pede a misericórdia divina para que dê a você uma lapidação rápida. Você já viveu 50 anos aqui, tem mais 30 para viver, os 30 não vai dar para você aprender. Então você pede. Seu espírito pede para o aproveitamento espiritual. E aí começa essa miserabilidade aí inteirinha aí. Dor daqui, que nem esse desencarne que foi feito agora há poucos minutos. O estado é horrível. O estado físico é horrível. Com medicamentos podres. A pessoa está praticamente morta e não sabe, não quer sair. Então depende de oração para que algum espírito evoluído vá lá e tire ela. Que no tirar, veja bem, um desencarne não é uma coisa tão simples. Para quem desencarna normalmente, não é? Mas se você for buscar o desencarne, aí complica. Então, você não pode buscar, você tem que deixar, pedir a Deus e esperar que Ele venha. Não tenha dúvida. Então, quando Ele vem paralisando, deixando você numa situação, vamos dizer assim, tomando uma injeção para que você fique sonolento, tranquilizante, para que você comece a olhar o lado de lá, abre uma janela, você começa a olhar, já vê que você não está sozinho, que tem uma porção de irmão junto com você, isso quando merece, né? Aí você se sente seguro, aí você deixa com que
se processe normalmente o desencarne. Porque você está desapegado ao mundo da Terra. Espiritualmente você já está vivendo lá. Só não consegue porque está preso aí. Só que isso aí vai apodrecer. Ou você quer que isso apodreça com a sua presença? Então, meu irmão, ou você me escuta ou vai passar por esses problemas. Pai, essa sonolência que dá, já está no final do desligamento ou vai começar ainda o desligamento? Vai começar o desligamento. Porque começa a partir dos membros inferiores. Isso. Você conhece alguém que passou por isso? Eu estou trabalhando no hospital, eu vejo, né, quando eles já estão indo. Então, observe para você ver, aqui nesse terreiro, nós fazemos parte de uma instância maior que está lá, que é a Casa de Oração Missionários da Luz, não é? E lá o corpo de irmãos é muito grande. Existem lá especialistas em desencarne. Irmãos que se especializaram em proporcionar a você não momentos desagradáveis, sim um momento agradável para que você tenha uma forma de desencarnar amena. Amém. Então esses irmãos estão lá. Ajudam aqui também. Hoje, por exemplo, chamei um. Fazer amizade com o João, né? Como? Fazer amizade com o João, né? João é o nome dele. Gordinho, uma pessoa alegre, feliz, não é? Ele faz os desencarnes. É um espírito já superior, não é? Não está dentro da nossa faixa. Então ele conhece o destino, sabe? Chegou perto de você, ele sabe tudo. Vocês já ouviram falar que no desencarne você entra dentro de um túnel. Lá na ponta do túnel tem uma luz. Você tem que chegar a essa luz. Só que para você chegar a essa luz, você não pode esbarrar em nada do túnel. Se esbarrou, ficou. Tem. Tem? Tem. O que tem? É uma força magnética enorme. A sua faixa de emissão magnética tem que isolar essa força inferior, que é a força que está lá no túnel, nas paredes do túnel. Então você tem que passar, e é só. Ninguém vai lá com você dando a mão para você passar. Não tem isso. Por isso é que eu digo a vocês que você tem que gostar de você. Você tem que zelar de você. Gostar aceitar a vida como Deus te deu e começar a aperfeiçoar-se de tal maneira que não dependa de ninguém. Muitos desencarnam, passam direto. Bom, Paulo de Tarso passou direto, mas Paulo de Tarso sofreu muito para poder fazer isso, passar direto. É assim, essa é a realidade. Está tudo de acordo com o seu livre-arbítrio. Coloque os valores que você tem, você coloca na sua vida aquilo que você quer, que Deus te permite isso. Agora, vai devagar. Não comece a colocar valores que não agregam valor à vida, ao espírito, porque vocês não vivem. A vida não agrega valores desse tipo. Agrega valores que vão lhe dar condição de vida. Vida com letras maiúsculas. Não é essa vida que você está pensando, não. Essa vidinha aí de miserabilidade aí.
Ué, é só você analisar quantos momentos felizes você teve. Quantos anos você tem? Nesses 52 anos, veja quantos momentos felizes você teve. Você está tendo agora, alguns. Que é a satisfação que o seu espírito exige isso de você. Por isso você gosta. Gostar é por preferência. Amar, você sabe, não é? Já expliquei. Quando você gosta, porque tem alguém superou, falando pra você, olha, como é que você chama? Como é que é? Daniela. Ó, Daniela. Vai lá, Daniela. O seu guia espiritual está falando para você na sua cabecinha. Você pensa que é você, mas não é você. Daniela, por que você trocou a palavra de Deus com um baile, Daniela? O que você vai tirar do baile? Ah, aqui eu concorro, alguém pode me escolher como esposa. Deixa de ser tacanha. Isso está por conta de Deus, Daniela. Não está por sua conta. Se você deixar na mão de Deus, Ele lhe dá o companheiro certinho que cabe dentro do seu pé. Dá o sapato exato, que não vai conflitar com você, que vai te ajudar nessa vida. Mas você não. Você olha assim e fala, olha, aquele rapaz é bonito. Olha como ele é bonito. Você não conhece, você não sabe o íntimo dele, mas você quer ele. Não é o que você quer, é o que você precisa. Oh, ele tem dinheiro. Isso não lhe faz bem. Ele tem toda a forma para me dar um conforto. Desculpe, mas deixa de ser burra, Daniela. Conforto é espiritual, não é físico. Entendeu, minha filha? Você pode dormir em colchão de mola e não conseguir dormir. Porque alguma coisa dentro de você está conflitante. Então você não tem conforto. Conforto é físico, isso não é conforto. Entendeu? Eu vejo muita gente doente, ruim, num estado difícil, está confortável espiritualmente, porque ele está sabendo que isso aqui é passageiro, isso aqui não dura, isso aqui acaba, graças a Deus. E graças a Deus tem a morte. A morte é uma dádiva de Deus. A morte acomoda até aqueles que ficam. Às vezes ela morre, deixa uma fortuna. Esses que são parentes dela vão ficar bem. Isso dentro da dimensão dela. Isso não quer dizer que vai trazer paz, mas acomoda a família. É temporário, porque é temporário. Aí, aonde não é temporário, que é eterno, é a acomodação do íntimo. Você reformou-se intimamente. Aí não tem o que falar. Aí tá tudo certo. Então vou dar mais essa pintada e vou embora. Posso tirar uma dúvida? O senhor estava falando sobre... Sempre, né, filha? Sempre tem dúvida. Mais evoluído. Se esses irmãos que estão ali estão encarnados, se eles já estão numa evolução boa, por que eles precisam reencarnar e não ficar no plano espiritual? Boa a seus olhos. A seus olhos. É porque você está lá no começo da escada. Mas eles estão aqui, na metade da escada. Mas a escada é grande. Ela não tem fim. Ele quer subir. Não é por ambição, mas pela condição de poder ajudar mais. Eu não estou aqui, sabe? Eu não tenho fome, não tenho sede.
Não preciso lavar roupa, não preciso passar roupa. Não preciso de nada para ir aonde eu quiser. Eu sou feliz. Não é pela ausência de todas essas coisas, mas é porque eu sou feliz de qualquer jeito que Deus me proporcionar. Ele sabe disso. Tanto sabe que eu construí a minha casa no meio da estrada, no meio do caminho. Porque se eu ficar lá onde eu estava, mas só que aqui eu aprendo quando olho você, quando olho ela, eu aprendo, eu vivo para ela. Eu sei que aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, não é nada, pequenininho. Mas eu aprendi a aceitá-la como ela é, porque como é que eu posso exigir de alguém o que ele não tem para dar? Ele não tem para dar. Você fica exigindo do seu marido, olha, você tem que falar bom dia, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele não tem para dar. Ele não consegue assimilar que a devolução do bom dia, um bom dia do coração, que vem do fundo da alma dele, para você, desejando você um bom dia, ele não tem para te dar. O dia dele é horrível. Já levanta revoltado, de mau humor. Olha, entendeu? Pai, para nós sermos pessoas melhores, precisamos conhecer melhor a nós. Mas se a gente não se conhece bem, como que a gente pode fazer para encontrar essa forma de ser feliz? Escutando o ditinho e lá fora colocar em prática tudo isso que você escutou aqui. É uma forma de subir os degraus. Não existe outro caminho. Não existe. Não fique com ilusão na cabeça que você engana alguém. Você não engana ninguém. Você pode enganar aqui um irmão a outro aqui, porque ele não lê o seu pensamento. Mas aqui do meu lado, qualquer espírito, ou inferior ou superior, lê, sabe quem é você. Se não lê, escuta as suas bobagens, aquilo que você fala, e deduz exatamente dentro de um raciocínio o que você vai fazer em determinada situação. Entendeu? Mas não se incomode. Sabe por quê? Você é um daqueles que vai ser muito feliz ainda nessa vida. Não, eu lhe digo, em verdade eu te digo. Não vai ser para já, mas vai ser muito feliz. Eu fico muito gratificado por isso, de vê-lo feliz. Agora, fato é que tem que arregaçar as mangas. Ficar deixando o dia passar nessa somatória de um dia mais o outro, sem nada a fazer, você vai, como é que diz, cair do cavalo. Porque Deus não tem piedade. Ele te pega. E quando ele pega, não tem quem tire. Não tem. E ele pega. Você já foi numa religião crente? Nem sei, eu acho. Pois é, mas eles não estão errados. Existe uma forma de interpretação que não é muito correta, não é? Mas que está... Por que não é correta? Porque está de acordo com os interesses materiais. E aí se perdeu, não é? Ela tem que estar de acordo com os interesses espirituais. Isto sim. Você não pode colocar a carne na frente porque a carne fica. Por que você coloca a carne na frente? Não pode.
Eu gostaria de ficar aqui a noite toda, mas eu já sei que vocês estão cansados, eu sei que você está querendo dormir, não é verdade? Então eu vou embora. A minha ida, eu passo por vários lugares. É uma estradinha pequenininha, né? Tem que ir andando, e eu tenho problema vertebral da coluna. Então eu tenho que andar devagarzinho. E eu vou devagarzinho, andando dentro dessa trilha. Dificilmente tenho companhia. Não sei se é porque eu ando depressa, não sei, mas dificilmente. Mas de vez em quando tem uma companhia ou outra que vai até um trecho e depois ele não consegue andar. Tem uma pinguela, sabe o que é pinguela? Ele tem que atravessar as pinguelas. E ele fica com medo, então ele fala, então fica assim, quando o senhor retornar, tá bom. Mas se o senhor vai mesmo, vou. Aí eu passo na pinguela e na pinguela você escuta os clamores lá de baixo. Falando com porque eles não vê, mas vê o parceiro que estava comigo. Vê. Aí então eu começo a falar coisas pro parceiro que só ele sabia, ninguém sabia mais, não é? Eles começam a chamar. Fulano, ô fulano, pelo amor de Deus, me socorre. Eu não consigo sair daqui. Então, ele me inquiriu nisso aí. O que ele deveria fazer? Eu falei, olha, você tem que falar para quem está gritando que não é para você, porque você não é Deus. Tem que falar para Deus. Porque se Deus quiser, ele sai de lá rapidinho. E eu vou embora. Dói. Hein? Quando começam a gritar, o senhor não fica... Não fico porque eu já disse a vocês que não existe vítima. Não existe vítima. Então não reclame da sua vida, porque você não é vítima. Na verdade, o senhor sabe que cada um deles vai ter um momento de sair daquela situação. Não entendi. Na verdade, o senhor sabe que cada um deles vai ter um momento que vai sair daquela situação. Sim. Na hora certa. Uns demoram 1000 anos, outros 2000 anos, outros 5000 anos. Isso não importa. A eternidade. É. Eternidade não, mas um dia sairá. Mas Tenho certeza. A eternidade nos 4 anos. Um dia sairá. Bom, olha vocês, por exemplo. Saíram do umbral e vieram para cá. Não é? Estão aqui, olha aí. Nessa Santa Casa de Misericórdia, que é esta aqui, ouvindo o ditinho e tendo grandes oportunidades de pensar a respeito da sua vida. O que você faz da sua vida? Você luta só pela subsistência? Ou você luta para armazenar dinheiro? Você quer o dinheiro para o sustento ou você quer o dinheiro para acumular riqueza? Essas coisas precisa pensar. Está tudo na mão de Deus. Se Ele quiser fazer você rico de dinheiro, seja lá do que for, Ele faz num sopro. Num sopro. Nem sopro precisa. Nós não precisamos cortar aí uma doação enorme lá para a casa de repouso. Mas por quê? Porque não estão preparados para receber. Agora já começa a se preparar para receber. Com a ajuda do nosso irmão aí, com a ajuda deste irmão aqui e de outros aí, né? Em pensar a respeito como nos preparar para receber. Porque receber é mais difícil do que dar. É mais
muito, muito mais difícil do que doar. Então, como é que diz mesmo que? Como é que o médium fala? O buraco é mais embaixo. Entendeu? Não é assim. Não brinque com esta vida. Aproveite a sua estada aqui para agregar valores, valores eternos. Não é valor do momento, valores eternos. Não deixe que a sua juventude lhe atrapalhe no armazenamento dos valores eternos. Então, você tem tanta oportunidade, você tem colegas que podem ajudar com uma boa palavra, transformar muitas vezes o raciocínio dela, que é um raciocínio fraco, pequeno demais, em coisas melhores. Está na sua mão, o campo de trabalho está na sua mão. Você pode usar esse campo de trabalho para você, para armazenar para você, ajudando ela. Você está fazendo o quê? Você está começando a aprender a se harmonizar com a força máxima do universo, que é Deus, o amor. Fiquem com Deus. Hoje é o último dia, não? Não. Eu sei que eu não falo coisas para lhe agradar. Eu sei. Mas eu venho aqui não é para que você olhe para mim e eu sorri. Eu venho aqui para mostrar para você que existe uma oportunidade de você ser feliz. Não uma, várias. Pai, obrigado por tudo, viu? Que Deus o abençoe. Amém. Geni, que saudades de você, Geni. Olha que a saudade é uma terminologia usada aqui por você. Porque na realidade, eu mato a minha saudade a hora que quero. O que não acontece com você. Outro dia eu vi, não vou falar. Outro dia eu assisti as suas orações e eu fiquei, poxa, mas Geni, tá com saudade, até aceito a saudade. Mas a saudade transformada no presente, como ela quer que ele esteja aqui. Ah, Geni, faça meu favor. Ele está bem encaminhado, está bem encaminhado. Deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto lá. Aí ele sai de lá apavorável para vir aqui atender a mãezinha dele, que está pedindo a presença dele. Ele tem coisas a fazer. Muitas vezes coisas que ele não fez aqui e que precisa fazer lá. E dá para fazer lá. Aproveitar a oportunidade. Agora ele larga lá para vir atender a mãezinha aqui. A saudade eu admito, mas a presença eu não admito. Pai, ele esteve no missionário. Claro que teve. O André traz ele. Tem um elevador. Nesse elevador ele põe quem ele quer. Entendeu? Nunca me pôs, mas põe outros. A minha não. Eu tenho medo de elevador. Só por isso, né, pai?